Tá legal, vamos escrever o algoritmo de Bellman-Ford aqui, ver se ele corresponde a essa ideia que a gente acabou de desenvolver. O algoritmo recebe um grafo orientado ali com o seu conjunto de vértices e arestas, seus arcos, um vértice S, um vértice origem S, e os custos nos arcos, na função de custos. O que eu tenho que fazer primeiro? Bem, preencher o caso base da minha matriz, né? Senão vai dar bobagem quando eu tento preencher ela. O caso base a gente já concordou que é a primeira linha. Então, para V pertencente a Vzão, quer dizer, para todo vértice, a 0V, a linha 0 da matriz para todos os vértices, vai receber mais infinito. Começa, não sei chegar em ninguém, exceto na origem. Na origem eu sei chegar com 0 arestas, é um jeito trivial, então A0S recebe 0. Essa é a minha inicialização, é a primeira linha preenchida corretamente. Beleza? Tudo bem, gente? Agora a gente já começa a preencher. O algoritmo, assim, programação dinâmica, muitas vezes, para você deduzir a recorrência, tá bem trabalhoso. O algoritmo é super simples, sabe? 1, 2, 3 laços alinhados, depende de quão complexa é a recorrência. Posso ter recorrências com mais do que 2 parâmetros, acontece. Mas fora isso é bem tranquilo, né? Então é o que eu vou fazer agora. Olha, eu vou preencher para I igual a 1. Tá? Porque aqui eu já preenchi a linha 0, então eu vou começar da segunda linha, né? Que é a linha 1, porque na recorrência eu sei que a linha I sempre depende da linha I menos 1. Então eu vou começar da 1, já sei que a 0 está preenchida, mas vou fazer uma pequena pausa aqui para vocês me responderem uma coisa. Para I igual a 1, até... Lembra, a semântica do I aqui, né, que é o mesmo I daqui, corresponde ao número máximo de arcos, número máximo de arestas que eu permito usar na solução. Eu vou crescendo esse I. Quando que eu paro de crescer? Eu vou até onde? Porque na recorrência eu não entrei nesse mérito, né? Mas eu preciso que o meu laço tenha fim aqui, né? Senão vai ficar esquisito. Deixa eu dar uma dica. Lembra que lá no início a gente colocou uma hipótese de que, embora eu tenha custos negativos, eu não tenho circuitos negativos? Se eu não tiver circuito negativo, qual é o caminho mais longo que eu posso ter? Se eu não tenho circuito negativo, vale a pena repetir vértice? Para caminho mínimo, não caminho no geral, caminho mínimo. Um caminho mínimo, na ausência de circuito negativo, repete vértice? Não vale a pena, né? Porque o circuito sempre piora. Né? Ou pelo menos não melhora, né? Então não tem necessidade, ele não ajuda. Se eu não repito o vértice, qual que é o caminho mais longo? Qual que é o maior número de arestas que um caminho pode ter? N-1, porque daí ele vai ter alcançado N vértices distintos. O número de vértices é sempre 1 a mais que o número de arestas do caminho. Mostra bem pequenininho aqui, né? Se eu tenho aqui 2 arcos, né, 2 arestas, atingindo 3 vértices distintos. Então, se eu tiver até N-1 arestas, N-1 arcos, pode ser legítimo, pode ser que eu precise disso para chegar no caminho mínimo, para alcançar alguém lá com o caminho mínimo. Mais do que isso, nunca vai ser útil, a menos que eu tenha circuito negativo, e a gente vai voltar nessa questão daqui a pouco. É uma questão que está mal resolvida ali. Mas se não tiver circuito negativo, eu só preciso ir até N-1. Então eu vou de 1 até N-1 ali. Daí já é para ter a solução ótima ali. Todos os caminhos mínimos já vão estar contemplados. Embora não todos os caminhos, porque caminho que pode repetir vértice eu teria infinitos, né, mas os mínimos, que são o que me interessa, eu já vou ter calculado. Para ir de 1 até N-1, daí eu tenho que percorrer os vértices. Né? Então, para cada... Fixado uma linha da matriz, eu percorro todas as colunas dela para preencher. Né? Para V pertencente a Vzão, o que eu vou fazer? Recorrência. A e V vai ser o mínimo entre A e menos 1V e o menor para todo W pertencente a delta menos de V de A e menos 1W mais o custo daí de W
para ver. Exatamente a recorrência, né? Mas sempre bom ler para ter a semântica. Ou eu pego o caminho mínimo que usa i menos 1 arcos, o caminho mínimo até V que usa i menos 1 arcos, ou eu pego o caminho mínimo até um cara incidente em V, que usa até i menos 1 arcos e é incidente em V, somo com mais um arco, né, e testo ali, pego o menor dentre todos eles, ok? É muito importante que a recorrência não seja só uma sopa de letrinha para vocês, tá? Ela tem que ter uma semântica, vocês têm que entender o que ela está pegando ali. Tá legal? Então, com isso, fazendo isso, né, no final eu tenho a solução. E no caso, como na minha recorrência eu tinha aquele no máximo, né, não era exatamente, era no máximo esse número de arestas, quanto mais eu permitir o número de arestas, mais abrangente fica a minha solução, né? Os caminhos mínimos curtos também vão estar contemplados lá. Tudo isso para dizer que eu devolvo no final, vou colocar aqui embaixo para deixar espaço para outras coisas. Devolva a n-1 traço, né? É a minha anotação para dizer devolve a linha n-1, devolve a linha inteira que ali tem o caminho mínimo de S até todo mundo. Tudo bem? O valor. A gente pode enfeitar isso aqui de várias formas, por exemplo, para calcular predecessor, para deixar mais eficiente, tem algumas coisas que eu quero trocar uma ideia com vocês ainda. Mas antes de chegar nisso, acho que dá tempo, vamos fazer análise de eficiência? Tá? Então, acho que é um bom momento para analisar a eficiência. Deixa eu pegar o azul que eu gosto de usar para isso. O que acontece aqui? Eu tenho, esse cara custa θ de n, né? Onde n é o número de vértices. Né? Sempre deixar claro, n é o número de vértices, m é o número de arestas. Para inicializar aqui uma linha da matriz, é O de n, porque isso aqui leva tempo constante. Então, θ de n, beleza. Isso aqui vai ter o quê? Θ de n iterações. Vai iterar θ de n vezes. Esse cara aqui também vai ter, vou até colocar para cá, já vai ficar claro por quê, θ de n iterações. Mas, como eu já tinha chamado a atenção para vocês, a recorrência não leva tempo constante para ser resolvida. Para preencher uma posição da matriz, então veja, custo de memória desse algoritmo, n quadrado. Né? Tenho n linhas e n colunas. Mas o custo computacional, o custo de tempo, vai ser maior do que isso, porque para preencher cada posição eu tenho que resolver esse mínimo aqui. Esse cara leva tempo constante, mas isso aqui não, isso aqui tem vários. Quanto custa isso aqui? Custa θ da norma de delta menos de V. Depende do número de vizinhos. E por que eu estou querendo ser preciso dessa forma, né, da delta menos de V? Porque se eu limitasse isso aqui por n, o que seria verdade, né, o número máximo de vizinhos que eu tenho incidindo arcos naquele vértice, em cada vértice, é n. Isso aqui daria n quadrado. E isso seria um limitante superior, mas certamente não seria θ. Você estaria falando uma bobagem, estaria limitando por cima ali, desnecessariamente. Num grafo esparso seria muito menor do que isso. Por quê? Vamos pegar uma outra cor aqui para destacar isso. Quando eu pego aqui, ó, essa combinação θ de n iterações, sendo que para resolver cada uma dessas iterações do laço interno, né, estou falando desse cara aqui, tem o outro por fora, mas olhando para esse, para cada V, eu vou olhar todos os vizinhos incidentes nele, isso aqui vai ser θ do somatório para todo V pertencente à Vzão, isso aqui veio isso aqui, né, para todo V pertencente à Vzão, disso aqui, né, da norma de delta menos de V. Ok? Só que aí tem uma relação muito importante, que a gente estuda lá em teoria dos grafos. O grau dos vértices e o número de arcos está correlacionado, está extremamente ligado ali. Porque só aumenta o grau de um vértice, só surge um cara incidindo num determinado vértice, se houver um arco para indicar essa incidência. Né? Ou seja, num grafo não orientado, lembrando vocês, não orientado, cada aresta conta duas vezes, o grau dos vértices é igual a 2 vezes o número de arestas, justamente porque cada aresta conta o grau em 2. Num grafo orientado, o número de arestas é igual tanto o grau de incidência quanto o grau de saída, o grau de entrada quanto o grau de saída. Ok?
No caso aqui eu estou somando para todos os vértices, todas as listas de adjacência dos caras que incidem neles. Então isso aqui vai dar θ de m, tá? Do número de arestas. Não tem nenhum truque aqui, tá, gente? Isso aqui é só porque essa soma dá m mesmo, dá o número de arestas. Tudo bem? Se vocês quiserem conectar com outras vezes que a gente já viu algo parecido, quando a gente foi analisar lá em AID2, busca em largura e busca em profundidade, aconteceu a mesma coisa. Tá? Eram algoritmos que percorriam todos os vértices alcançáveis e para cada vértice percorria todos os arcos. Né? Só que a eficiência deles era proporcional ao número de arcos, ao número de vértices mais o número de arcos, não era n quadrado, desde que eu não usasse matriz de adjacência, né? Desde que eu usasse lista. Tudo bem, gente? Uma ressalva aqui, um momento bom para colocar uma questão de implementação. Normalmente, a gente representa o nosso grafo com listas de adjacência, até para que esses algoritmos que percorrem o grafo tal, fiquem mais eficientes, né? se beneficiem do grafo ser esparso, caso ele seja. Né? Mas a gente costuma usar as listas de adjacência para representar o grau de saída, representar os vértices que eu alcanço, não os que me alcançam. Percebem isso? É o mais comum, né? Eu olho lá na lista de adjacência, tem ali o vetorzinho com as listas de cada vértice, eu olho para aquele vértice e pergunto, para onde que ele tem arcos? E percorro aquela lista, ela me indica isso. Aqui eu quero o contrário, eu quero saber quem chega em mim. Isso dá para resolver percorrendo o grafo em tempo linear. O que você faz é que você percorre a lista de adjacência de um grafo, um jeito de resolver pelo menos. Você percorre a lista de adjacência, para cada vértice que você encontra, imagina que você está visitando a lista do vértice V e você encontrou o vértice W lá. Você vai na lista do vértice W, do seu grafo reverso, e manda inserir o V. Tá? Isso leva tempo constante por inserção, né? Então isso aí no tempo de ler o grafo, você consegue fazer essa transformação e produzir um grafo reverso. Tá? Só para deixar o gancho que eu de fato consigo esse delta menos de V, tá? Não tem nada de especial. Normalmente a gente tem o delta mais de V representado, mas eu consigo transformar. De novo, conectando com conhecimentos anteriores, porque eu acho que é legal vocês voltarem e puxarem coisas que a gente já viu. Lá em AID2, quando a gente viu o algoritmo de duas passadas de Cosarajo, se eu não me engano era esse o nome, para componentes fortemente conexos, a gente trabalhava sobre um grafo reverso. Lá eu fiz explicitamente um algoritmo, porque lá mostrava código com detalhes, né? Eu fiz uma parte do código produzir o grafo reverso. É simplesinho, mas está lá se vocês quiserem ver do que eu estou falando aqui, né? De encontrar o delta menos de V. Tudo bem, ok? Então tem esse detalhe, né? Mas beleza, é um detalhe que dá para lidar, dá para manipular, daí eu consigo ter essa lista sem problema. Então, onde que eu estou na eficiência do algoritmo? Eu estou aqui, ó. Vai me custar, fixada uma linha, né? Fixada uma linha aqui, tudo isso aqui interno, esse laço junto com esse monte de mínimos, vai me custar θ de n, proporcional ao número de arcos. Só que eu tenho θ de n linhas para serem preenchidas. Então, juntando essas duas coisas, o custo do algoritmo vai ser θ de n vezes m, número de vértices vezes número de arestas. Tá? Lembrem, o algoritmo de Dijkstra era m vezes log n. Então isso aqui piorou significativamente, né? Eu troquei um fator log n por um fator n. Não tem motivo para usar o algoritmo de Bellman-Ford se não tiver custo negativo, porque ele vai ser mais lento. Mas é o melhor que a gente consegue, pelo menos no pior caso, né? Quando eu tenho custos negativos e Dijkstra não funciona. Ok?